Bem, contextualizando um pouco esse tema, para que o ouvinte entenda de onde ele partiu, né, dessa pesquisa de doutorado, nós analisamos a formação discursiva de escândalos políticos. Então, veja, historicamente, a concepção de escândalo que é mais comum, que é mais amplamente partilhada no senso comum, é a seguinte: houve algum tipo de transgressão no campo político, por exemplo, crime de peculato, lavagem de dinheiro, desvio de verba, compra de votos, e essa transgressão é publicizada pela imprensa. Então, essa é a concepção mais básica. Então, no entanto, essa concepção, ela parece cada vez mais insuficiente e absolutamente inadequada quando nós consideramos a própria cultura do escândalo político no Brasil. Nós temos um país que tem uma cultura de escândalos políticos. E esses escândalos acabam se transformando em estratégias nesse jogo político. Não é à toa que eles se tornam mais comuns, na verdade eles viralizam em períodos de eleição. E isso afeta absolutamente os nossos juízos de valor sobre os acontecimentos, a forma como a gente analisa os próprios candidatos, como a gente fundamenta as nossas posições, o nosso voto, a nossa escolha por um candidato ou outro. Então, naturalmente, tem muitas implicações. Considerando essa complexidade do escândalo político, eu e meu orientador decidimos, então, analisar a mediação do escândalo. Porque, veja, ouvinte, não há escândalos sem textos midiáticos. É o texto midiático, como reportagens, notícias, entrevistas, declarações, que vai deslocando esses textos de outros campos, por exemplo, documentos do campo da justiça, declarações de políticos no campo da política, e vai trazendo isso para o debate público e, historicamente, vai compondo as nossas opiniões e os nossos juízos de valor. Então, nós vimos que é um aspecto pouco explorado, isso da mediação textual de escândalos, e resolvemos, então, analisar isso. Particularmente, nós consideramos os últimos escândalos no contexto da história mais recente da Nova República aqui no Brasil. E o que a gente viu é que os principais impactos, eu posso falar de inúmeros impactos aqui, mas eu vou me ater a pelo menos 3. Primeiro, essa mediação textual mostra que os escândalos políticos estão vinculados às estruturas de funcionamento de poder na sociedade. Ou seja, não é um simples esforço de um partido em macular a imagem do outro partido ou do outro candidato. Por trás disso, existem jogos de interesses, de hegemonias, por exemplo. Então, está vinculado diretamente às estruturas de funcionamento de poder na sociedade. A segunda implicação que nós focamos na pesquisa é que os escândalos estão vinculados a questões de valores, sistemas de crença, comportamentos e valores culturais. Daqui a pouquinho eu posso trazer um exemplo disso da própria pesquisa. E uma terceira implicação também muito importante é que essa rede de textos vai compondo o que a gente chama de racionalidade política. É a partir dessa rede de textos que nós conseguimos ter percepção do que está acontecendo no cenário político e construímos as nossas opiniões, os nossos juízos de valor a propósito do perfil desses candidatos. Então, são as 3 principais implicações em termos gerais. Eu poderia